Olá, pessoal. Eu vou fazer esse vídeo como uma revisão, um resumo bem rapidinho com relação às reações de oxidação e redução. Espero que tenham aprendido um pouquinho com o material que enviei para vocês, mas aqui é só para um resumo mesmo. Então, vamos analisar essas duas reações como exemplos e ver o que elas têm aqui em comum. Então, em primeiro lugar, uma reação que nós podemos observar entre o magnésio e o oxigênio, que produz o óxido de magnésio, é uma reação usada no nosso dia a dia mesmo, como fogos de artifício, que a gente consegue ter aí como um exemplo. A reação entre o magnésio e o oxigênio é um exemplo clássico de reação de oxidação. No sentido original do termo, significa reação com o oxigênio. Durante a reação, os átomos de magnésio do magnésio sólido, eles perdem elétrons para formar os íons magnésio, Mg2+. Agora, os átomos de oxigênio do óxido molecular, eles ganham elétrons para formar o íon O2-, o oxigênio 2-. Uma reação semelhante acontece quando o magnésio reage com o cloro para produzir o cloreto de magnésio. Então, como o padrão da reação é o mesmo, faz sentido interpretar essa segunda reação como uma reação também de oxidação, embora o oxigênio ele não esteja presente nessa equação. Então, nas duas reações, o que a gente tem em comum é que tem a perda de elétrons do magnésio e esses elétrons são transferidos para um outro elemento, para um outro reagente. Essa transferência de elétrons de uma espécie para outra, ela é reconhecida essencialmente e é definida pelos químicos como oxidação, sendo que a oxidação é a perda de elétrons, desconsiderando as espécies para as quais os elétrons eles migram, podendo reconhecer com frequência a perda de elétrons observando o aumento da carga de uma espécie. Essa regra também se aplica aos ânions, como na oxidação que nós vamos ver. Então, essa regra também se aplica aos ânions, como na oxidação dos íons brometo. Nós temos os íons brometo com relação ao número de oxidação. Espero que vocês tenham aprendido que aqui temos o NOx igual a -1 e essa oxidação é a bromo com carga igual a 0, já que é uma substância simples. A partir daí, ocorre uma reação usada comercialmente para obtenção do bromo. Aqui, o íon bromo, como o brometo de sódio, ele é oxidado a bromo pelo gás cloro. O nome redução referia-se originalmente à extração de metal de seu óxido, comumente pela reação com hidrogênio, carbono ou monóxido de carbono. Um exemplo é a redução do óxido de ferro 3, tá? Nessa redução do óxido de ferro 3 pelo monóxido de carbono, temos o monóxido de carbono usado para a produção do aço. Nessa reação, um óxido de um ferro converte-se no elemento livre, o oposto da oxidação. Na redução do óxido de ferro 3, nós temos o ferro 3+. Lembrando, por que é 3+? O óxido do oxigênio ele é -2, aí vezes a quantidade de átomos vai dar -6. Aqui, para a soma das cargas, né, tem que dar igual a 0, então vai dar +6, já que é para 2 átomos, para apenas um único átomo de ferro, o NOx ele é +3. Ok, então nós temos o ferro, os íons ferro +3 presentes no óxido de ferro, eles são convertidos em átomos de ferro. Já que o átomo é apenas um único átomo, uma substância simples, então vai ser igual a 0.
com a carga igual a zero ao ganhar elétrons para neutralizar as cargas positivas. Esse é o padrão comum a todas as reduções. Em uma redução, um átomo ele ganha elétrons de uma espécie. Sempre que a carga de uma espécie diminui, no caso do ferro 3 para ferro 0, dizemos que houve uma redução. A mesma regra se aplica se a carga ela é negativa, assim quando o cloro converte-se em íons cloro na reação. Observamos aqui a reação. Temos os íons cloro, a carga dele é uma substância simples igual a zero, e ele se converte a íons cloro, mas com uma carga agora negativa. E dizemos que o cloro ele reduziu também.